Ver a Deus sorrir pra mim, isso me faz tão feliz. Eu vi Deus a sorrir, dando paz a mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 15 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor: Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. As palavras e pensamentos dos ímpios concedem facilidades, porém trazem consigo destruição e morte. As palavras dos justos, no entanto, concedem livramento, tanto das maldades deste mundo, quanto livramento da destruição do mundo por vir. Portanto, cuidar das palavras que saem da nossa boca e das nossas atitudes diante daquilo que os nossos olhos veem é cuidar do nosso futuro quando partirmos desta vida, uma vez que a realidade da morte nos encontrará em algum momento da nossa existência. Por isso, nos versos 15 e 16, quando lemos, nos diz: Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Enfatizando que, mesmo que 7 vezes caia o justo, ele se levantará e continuará em sua fidelidade a Deus. É importante frisar que ele cairá por causa da calamidade e das injustiças que há nesse mundo, e não em pecado. Em contraste com o justo, que pode ser derrubado vez após vez, mas de cada vez ele se recupera, pois ele usa a sua dor, o seu sofrimento, para crescer e amadurecer, ao invés de reclamar e murmurar, ficando assim cada vez mais próximo de Deus. O iníquo, no entanto, é arrastado e derrubado pela calamidade, e aí entra em desespero. Quem é fiel a Deus jamais ficará prostrado diante das dificuldades, pois compreende o chamado de Deus. Ele sempre se levantará com a ajuda de Deus, pois Deus promete sustentá-lo e nisso se encontra a sua força, na dependência divina. Um simples desastre é suficiente para esmagar e destruir os ímpios. Mesmo assim, ninguém deve regozijar-se com a queda de um inimigo, pois Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem em castigar ninguém. Por isso, nos versos 17 e 18, somos alertados: não se alegre
quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Ao desviar sua ira do perverso, não significa que Deus deixará de castigar um homem perverso, porque outro homem se regozija pelo seu castigo, mas que você deve ficar atento, pois o próximo pode ser você a cair na destruição. Ao invés de se alegrar com a destruição do outro, devemos estender a mão, até mesmo para aqueles que nos causam dor e sofrimento. Devemos pedir forças a Deus para responder ao mal com o bem. Em Provérbios 12, 7, que já meditamos, nós lemos: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Os ímpios são derrubados de sua posição de arrogância e sua impiedade desaparecerá. Porém, devemos ficar bem atentos, pois a insensatez se revela por ouvir e não praticar a palavra de Deus. Pois Deus já alertou: não há prazer na destruição de ninguém. Não há prazer em ver alguém sendo castigado. Não há prazer. Nós devemos, mesmo diante das atrocidades que nos acometem, ou que algumas pessoas fazem contra nós, devemos nos esforçar para responder ao mal que recebemos com o bem que vem de Deus. Os justos permanecerão firmes, e sua justiça durará para sempre. Pois sua justiça se revela em ouvir e praticar a palavra de Deus. Nos alegramos sim com o cuidado de Deus, que nos ajuda a levantar cada vez que caímos. Mas jamais devemos nos alegrar com a destruição ou queda do outro, mesmo que o outro seja aquele que nos causa maldade. Por isso, os planos dos justos são retos e suas palavras também, pois levam em consideração a vontade de seu Senhor. E mesmo caindo, se levantam, pois sabe que Deus não deixa de cumprir seus planos na vida do fiel a Ele. Por isso, as palavras dos justos concedem livramento, salvação para a vida das pessoas, até mesmo para o inimigo. Suas palavras levam conforto, levam esperança. Por isso nós devemos refletir. Suas palavras têm levado livramento, salvação para a vida das pessoas. Por isso, a casa, ou podemos dizer, a vida dos justos, permanece firme, pois está firmada na rocha, que é Jesus, que não permitiu que da sua boca saísse nenhuma palavra que denegrisse ou machucasse alguém, mesmo aqueles que lhe fizeram o mal. Vale a pena lembrar que a nossa justiça não procede de nós mesmos, mas fomos justificados ou tornados justos pelo sangue de Jesus, quando o aceitamos como Senhor de nossas vidas. E nossa justiça está em segui-lo, seguir suas orientações, pois ele deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Assim lembramos, não fique de tocaia, como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua
o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. É importante lembrar, mais uma vez, que nós devemos vencer sempre o mal com o bem que recebemos de Deus. Que Deus te abençoe.